A gente tem a honra de receber aqui no estúdio a repórter investigativa Thaís Furlan. Isso mesmo, para ela falar sobre o programa Doc Investigação, que estreou na Record essa semana e vai começar a ser exibido também aqui na Record News a partir de amanhã. Thaís, seja muito bem-vinda. Obrigado pela participação, pela honra de conversar sobre esse novo projeto sensacional. A honra é minha, obrigada. Bom, Thaís, o programa mal estreou, né, na TV aberta e já tem uma repercussão enorme, tanto pelo conteúdo inédito de casos já conhecidos, muita gente vai lembrar por parte da audiência, porque acompanhou na tela da Record, aqui na Record News, e o interesse nacional nesses casos que chama a atenção. O primeiro episódio, a gente já está mostrando na tela, é sobre o caso do menino Bernardo, que mobilizou o noticiário, o julgamento. Queria que você falasse um pouco sobre esse primeiro episódio, quão forte que é conversar com todos os envolvidos no caso, né? Exato. Você lembra bem um caso de 2014, um menino de 11 anos, da cidade de Três Passos. Ele foi encontrado morto numa cova rasa e logo a polícia descobriu que quem assassinou o Bernardo foi a madrasta com a ajuda da amiga dela e do pai, né? Os três foram condenados por esse crime. E é aqui, ó, a Graciele nunca tinha conversado com nenhum jornalista. Eu tentei durante meses que ela me recebesse no presídio. E aí, enfim, eu consegui essa entrevista exclusiva que foi reveladora porque ela conta qual foi, de fato, a participação do pai do Bernardo nesse crime. Ela fala sobre a participação dela. Então, amanhã na Record News aqui todo mundo vai poder assistir. É uma entrevista reveladora, uma entrevista tensa e reveladora. Thaís, muita gente que acompanha a TV, e eu queria que você falasse um pouco. Você acompanhou vários desses casos durante o fervor, né, quando acontecia. E agora revisitá-los. Como é que tem sido? Porque você justamente conversa com alguém que ninguém tinha conseguido conversar. Aí que está o trabalho da insistência e da habilidade da repórter, né? Exato. Eu sou setorista, repórter de polícia, adoro fazer isso, tenho o maior orgulho de fazer isso. E tem uma premissa, todo caso, todo crime guarda um segredo. Não interessa, esse caso tem quase 10 anos, a gente vai fazer o Champinha que tem 20 anos, sempre tem um segredo. Então, o que a gente tentou mostrar nesse documentário? A busca pela informação, a busca por esses segredos. E a gente encontrou nos 12 episódios. O telespectador, ele vai buscar isso com a gente. A linguagem, ela é toda dinâmica, é sempre em movimento, em busca de uma entrevista com um assassino, de uma entrevista com um familiar, de uma vítima. Esse episódio, especialmente, ele tem muita revelação. E você fala em revelação, e quem está assistindo vai acompanhar o que acontece no documentário, pode virar tema no dia seguinte, porque tem muitos desdobramentos. Hoje mesmo tem notícia sobre esse caso aqui, que é exibido nessa semana na Record. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul começou a analisar os recursos à condenação do médico Leandro Boldrini, acusado, então, de participação na morte do filho, o menino Bernardo Boldrini. A defesa de Leandro pede a anulação do júri que condenou o pai da criança a mais de 31 anos de prisão. Já o Ministério Público pede o aumento da pena de Leandro Boldrini. Esse é um caso que também chamou a atenção depois do julgamento, né? Exato, porque ele foi condenado 2 vezes, o Leandro. Teve o primeiro júri, a defesa recorreu desse júri, ele foi condenado no primeiro, a defesa recorreu, teve o segundo júri, ele foi condenado novamente, se não me engano, 31 anos e 6 meses de prisão. Mas o que aconteceu? Um dos jurados, ele havia feito postagens na época do crime, condenando o Leandro, dizendo assassino, merece apodrecer na cadeia, numa rede social. Isso foi descoberto depois desse segundo julgamento. E aí a defesa do Leandro pediu que fosse anulado. A premissa, ela faz um sentido, né? Porque ele já chegou ali, teoricamente, condenado por esse jurado. Então, agora, essa semana aí deve sair, a gente pode ter que enfrentar aí, novamente, acompanhar um terceiro júri. Ele já foi condenado em 2. Já está no semiaberto. Mas ele quer ser inocentado porque ele nega que ele matou o filho, que ele foi o mentor intelectual desse crime, o que não convence nem a polícia nem o Ministério Público. A Thaís falou justamente da conversa com a Graciele. A gente tem um trechinho desse momento, dessa entrevista. Vamos ver. A madrasta de Bernardo é a única dos condenados que segue presa em regime fechado. Se tinha alguma chance dela falar a verdade, acho que é agora, né? Vocês brigavam muito? Brigávamos. Não, agressão física nunca houve, mas de discutir, né? Muitas vezes os nãos, assim, causavam revolta.
Eu não sei se pela minha inexperiência com criança, eu nunca tinha tido contato com criança, né? Eu não conseguia ver que precisava de ajuda. Uma criança que tinha perdido a mãe, uma criança que precisava de cuidados, uma criança que precisava do meu amor. Passados 10 anos, ela insiste na mesma versão, de que não deu a superdosagem de medicamento que matou o Bernardo, mas que o enteado tirou os remédios da bolsa dela e tomou por conta própria. O único remédio que eu dei para ele era o remédio de enjoo, né? O remédio de enjoo, mas os outros ele pegou da minha bolsa. Então, conscientemente eu não dei para ele, ele pegou. Eu estava dirigindo, eu não vi. E daí, de repente, assim, eu olhei para ele assim, ele estava de olho fechado, estava saindo uma espuma branca da boca. E aí eu disse, o que aconteceu? Aí eu peguei a minha bolsa, abri minha bolsa, comecei a fuçar e vi uma cartelinha do Midazolam vazio. Vazio. E eu disse, meu Deus, será que ele tomou o remédio? E daí, naquele momento, é que eu me desesperei. E eu disse, não podemos ir para o hospital. A gente não pode ir para o hospital, porque aí vão achar que eu dei o remédio para ele, toda aquela situação. E comecei a chorar e disse, não, me leva para um lugar e vamos enterrar. E aí ela me levou lá. Thaís, a gente estava falando justamente do momento que você faz a cobertura do quente e agora revisitar. Esse documentário tem a possibilidade de mostrar para as pessoas o porquê tudo acontece, né? Você vê, ela dá a versão dela, obviamente, aqui não está o juízo de valor nosso, o pessoal de casa que vai ter a oportunidade de pensar, né? O quão diferente é essa linguagem, o quanto você tem curtido, ter feito isso? Não, é incrível, é isso, julga quem assiste. Não é a gente, né? A gente vai falar com todas as peças envolvidas e todas as versões, elas estão ali na mesa, né? Julga quem assiste, o telespectador, porque eu acho que, de fato, esse tem que ser o nosso papel. A gente não tem uma verdade. E também não acho que exista uma verdade absoluta num crime. Cada um tem a sua verdade. O meu papel ali como entrevistadora é tirar a verdade daquele entrevistado. Você viu que ela chorou? Esse foi um dos poucos momentos que a Graciele chorou. Você vê que ela é prolixa. É óbvio que existem coisas que ela me disse ali, que eu sei que elas de fato não aconteceram, porque a gente tem prova, mas esse não é o meu papel. É o papel de delegada, né? Eu sou repórter ali que estou tentando extrair a verdade dela. Agora, voltando à sua pergunta, eu estou apaixonada pelo documentário, eu amei fazer esse programa. Eu preciso ressaltar aqui que eu estou com uma equipe incrível. São quase 50 pessoas, o núcleo mais premiado da TV brasileira. É produtor, editor, repórter investigativo, chefe de redação, executivo, estagiário, todo mundo absolutamente comprometido com esse projeto. Então, o resultado está aí, é incrível, eu amei fazer, espero que tenha de fato uma segunda temporada, é tudo que eu estou torcendo, porque tem muito crime para a gente contar. Claro. E isso me chamou muita atenção. A gente trouxe novidade em todos. Crimes de 20 anos, Gustavo. Você cobriu, você é repórter como eu. Você sabe o quão difícil é trazer um furo de reportagem num crime de mídia. 20 anos depois, é ainda mais difícil. Então, é absolutamente satisfatório. Esse programa está imperdível, precisa assistir. Esse está imperdível. Já foi ao ar na Record, vai passar aqui amanhã na Record News. Eu vou te passar os detalhes para você que perdeu. Mas o próximo, na segunda-feira, é um outro caso também recente que chamou muito a atenção. O caso Jeff Machado, Exato. né? Um ator que sumiu e aí, de repente, toda uma história. Eu acho que foi o crime de uma repercussão, né, do ano passado. A premissa o Gustavo Costa, que é o chefe de redação do núcleo, ele escolheu pessoalmente esse caso, ele falou, a gente vai acompanhar o desenrolar dessa investigação. Não foi um crime que a gente foi contar depois do inquérito fechado. Então, tem o passo a passo ali desse inquérito. E a gente teve a premissa de tentar conversar com os 2 homens presos pelo assassinato. Um deles não quis falar, que é o Bruno, e o Geander aqui, ó. Geander Vinícius, isso aqui é em Bangu, primeira vez que eu pisei em Bangu. Fiquei absolutamente feliz de ir lá e poder conversar com ele. É uma entrevista que eu achei que trouxe muita verdade no que ele falou, porque tudo que ele falava tinha no papel. Olha só.
esse caso aqui, o júri ainda não aconteceu, né? Então, o Jeander aceitou falar com a gente depois de uma longa negociação que ele queria, de fato, dar a versão dele do que teria acontecido naquela noite, que é muito diferente do que o Bruno, o outro assassino, fala. Então, vamos ver esse trecho do Jeander, essa conversa que a Thaís teve lá em Bangu. Foi aqui nesse quarto, segundo a polícia, que o Jeff foi assassinado. A gravação era feita aqui e no dia da morte dele, ele acreditava que ia acontecer isso também. Esse aqui foi o quarto do crime. Para a polícia, Jefferson Machado foi morto aqui, dentro desse quarto. Você foi no banheiro bem na hora do crime? Sim, bem na hora não. Eu saí, o cara já estava morto e amarrado. Cara, mas que isso? O que tu fez, cara? O cara tá morto. O que tu fez e tal, Vinícius? Agora você está comigo. Agora você está comigo. Você que pegou o baú, como é que foi? Colocou o corpo? O Bruno, ele pegou o baú, botou em cima lá de algumas coisas, não me recordo muito bem. E simplesmente pediu para me ajudar ele a pegar o Jefferson no quarto e levar para outro quarto e botar ele no baú. Foi isso. Eles descem, Jander e Bruno, descem com o baú. Inclusive o Jander narra que o corpo chegou a cair do baú durante a descida da escada. Então, assim, é muito, muito trágico, realmente. O baú se abriu, o corpo caiu e eu botei a mão na cabeça, saí tonto, desesperado e o Bruno, com toda a calma do mundo, Vinícius não olha. E eu, que isso, cara? Eu saí dali daquela cena horrorosa e ele colocou o corpo dentro do baú sozinho de novo e pediu para me ajudar a continuar descendo a escada com o corpo. Como que foi a chegada lá? Na casa? A chegada foi outra coisa desesperadora. Ele me deu a ordem de tirar ali o baú do carro e botar na cisterna que eu tinha cavado. Mas foi onde eu comecei a entender que, na verdade, isso ali já era um plano dele, de matar o cara e botar na cisterna ali onde eu cavei. Quando eu cheguei lá, o baú estava lá ainda. Ainda estava lá. Tava, eu cheguei, foi para minha surpresa, né? Meu ponto de partida foi cena de crime, né? Cena de crime conta história, eu só aprendi lá, 23 anos. O baú estava lá, me surpreendeu. Thaís, a gente está vendo 2 entrevistas em presídios. Quando a gente vê na tela, o pessoal de casa fala, nossa, que legal. Mas eu queria entender todo passo a passo, obviamente que não durante o programa, mas todo passo a passo e a importância dessa equipe, né? Para você chegar, você com talento, conseguir falar com a equipe penitenciária, conseguir a liberação, ou seja, é um trabalho árduo demais. Enorme. Essa a gente dividiu muito bem, como eu te disse, é um núcleo muito organizado. Eles sabem fazer isso como ninguém. Eu não tive nem que ter esse tipo de preocupação. Minha preocupação era conseguir falar com os assassinos. E isso era uma decisão ali na divisão, porque eu não ia conseguir produzir o documentário inteiro, nem a equipe, né? Era uma divisão de tarefas. Então, eu só tinha que convencer. Convenci como, por começo, todo o contato eu fiz por meio de carta. Eu queria chegar nesse ponto. Exato. Conta a história das cartas. Eu comecei a escrever carta porque eu falei, olha, eu já fazia isso lá atrás. Quando eu era repórter no começo de carreira, eu já tinha feito isso para falar com o inocente uma vez. Falei, como é que eu vou falar com eles? Recado de advogado, recado de familiar não é correto. E eu coloquei minha alma na carta. Esse jeito acelerado que eu estou falando, era assim que eu escrevia. E aí as cartas começaram a chegar, as respostas. Elas chegaram. Uma carta com uma confissão, uma carta com sim, eu aceito falar com você. Um monte de carta com não, eu não aceito falar com você. E então, aqui, ó, olha lá, que eu estou escrevendo a carta do episódio do Eugênio Spikevich. É um médico, para quem não sabe, pedófilo, que está preso ainda. E ele sempre negou o crime. Ele havia dado uma única entrevista para um jornal na época do crime e falou que não tinha cometido o crime. E aqui ele faz uma confissão importante. Essa história das cartas, você conseguia sentir que às vezes tinha algum não que possivelmente tinha uma abertura que não? Eu quero falar, porque eu imagino que muitas pessoas querem dar a sua versão, mas o fato de ter sido muito midiático dá o receio.
tem o receio com a mídia, tem o receio também do que falar. Como é lidar com isso? Não, todas eu sempre achei que ia dar certo, porque eu sou otimista. Tem uns aí que eu tenho uns 20 nãos e eu tenho certeza que eu ainda vou falar. Eu acho que isso é bom, eu não desisto. O meu combustível para continuar escrevendo era o não que eu tomava. Porque eu tomei, sei lá, uns 20 nãos até chegar. Eu abri a caixinha postal lá do correio e não tem carta. Não tem carta. Até que eu comecei a receber. Era isso, o combustível era um não. Eu acho que é uma coisa muito difícil, como você disse. Crime de mídia tem um carimbo ali, né? Independente se o réu ele é assassino ou não, se de fato ele cometeu, ele já chega condenado no banco dos réus. Mas hoje em dia, com a internet, todo mundo já coloca. É isso, ali. E eu estou do outro lado da história. Eu cobri esses casos no dia a dia, né? Então, eu trouxe também essa experiência. Eu acho que a oportunidade de falar com tempo, e com o espaço necessário num documentário também ajudou. E eu sempre dizia, em todas as cartas, eu não estou oferecendo uma tese de defesa, não é um documentário para sua tese de defesa. É um espaço aberto, equilibrado, para que você conte a sua versão. E aí deu certo. E tá sensacional, Thaís. Quero agradecer demais a participação aqui para falar um pouquinho. E, claro, parabenizar você e toda a equipe do Núcleo. Então, de parabéns. Tomara, e vai ter, tem que ter segunda temporada, porque é muito bom. Eu que agradeço e, gente, assistam aqui na Record News amanhã, por favor. Assistam, vale a pena. Lembrando, Doc Investigação está sendo exibido sempre às segundas-feiras, às 10h45 da noite, na Record. E é exibido todo sábado, aqui na Record News, às 6 da tarde, e também aos domingos, às 3h30 da tarde. Você, claro, pode ver esse conteúdo sempre que quiser, lá no nosso streaming, o Play Plus, que está tudo lá, né? Perfeito. Então, não perca, é um programa sensacional. Obrigada, Gu.